a ideia dessa junção. Gás-oxigênio. O mesmo oxigênio que você viu que formou a água é o oxigênio que, quando junto a outro, quando você tem dois átomos, gera uma molécula chamada gás-oxigênio. Gás metano, repara você, outra estrutura. Você tem um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, CH4. Então, esses átomos, quando se juntaram, formaram um tipo de molécula. E essa molécula gera a substância metano. Vamos, então, fazer a classificação das substâncias puras. Sabemos hoje que as substâncias puras se dividem em dois grupos, as chamadas substâncias simples ou compostas, ou melhor dizendo, substâncias puras simples e substâncias puras compostas, sendo que a palavra pura, com o contexto nosso, se perdeu, porque substância pura e substância coincidem na mesma coisa. Vamos ver o primeiro caso, as substâncias puras simples, ou substâncias simples. Nesse caso, eu vou observar que as moléculas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Ele é formado por dois átomos, o O2, mas os dois são de oxigênio. O gás ozônio. Ele é formado por 3 átomos, mas os 3 são de oxigênio. Por exemplo, o gás cloro, o Cl2, ele é formado por 2 átomos, os 2 são de cloro. Então, as substâncias simples se caracterizam por átomos do mesmo elemento. Vamos olhar agora as substâncias puras compostas, ou substâncias compostas. Nesse caso, as moléculas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, quando você pega a molécula de água, você tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A molécula de água é formada por 2 elementos. Quando você pega, por exemplo, o ácido clorídrico, cada molécula tem 1 hidrogênio e 1 cloro. Quando você pega, por exemplo, o metano, você tem 1 átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios, o que caracteriza uma substância composta. E, finalmente, para fechar os exemplos, o benzeno, uma molécula formada por 6 átomos de carbono ligados a 6 átomos de hidrogênio e 3 duplas alternadas, o C6H6. Mais uma vez, uma substância composta, porque ela é formada de elementos diferentes. Vamos ver agora um fenômeno muito interessante que acontece com alguns poucos elementos na química, a chamada alotropia. A alotropia ocorre quando um elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. É o caso que você viu ainda agora, quando eu te mostrei as substâncias simples, que o elemento oxigênio pode formar o O2 e o O3. Ele então gera 2 substâncias simples diferentes a partir do mesmo elemento. Outro caso interessante é o do carbono, que gera para você o diamante e o grafite. Estruturas atômicas diferentes, arrumação de átomos diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento, o elemento carbono. E para finalizar esse processo, é importante observar que quando você junta as substâncias, forma a mistura. As misturas são formadas por 2 ou mais substâncias puras que mantêm as suas propriedades. Então, essas substâncias são chamadas de componentes da mistura. Então, você juntou 2 ou mais substâncias, terá sempre a ideia de uma mistura, desde que as substâncias que você juntou mantenham as suas propriedades. Vamos ver 2 exemplos. Água e álcool, água e óleo. Tipicamente, você vai ter aqui a visão da classificação das misturas, que podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Vamos falar primeiro das misturas homogêneas. Mistura homogênea é quando 2 ou mais substâncias se dissolvem uma nas outras,
formando uma única fase, uma única porção. É o caso da água e do álcool, da água e do sal. Já a mistura heterogênea é aquela na qual as substâncias não se dissolvem, originando então duas ou mais fases, como água e óleo, areia e água e gasolina. São casos em que substâncias não se dissolvem umas nas outras. E vamos finalizar falando sobre a energia. Energia é a coisa mais importante e vital desse universo. A energia total desse universo foi desenvolvida no momento da sua criação, primeiro princípio da termodinâmica. E essa energia se transforma uma na outra e vive a nosso redor e em nós para que todo e tudo funcione, quimicamente falando, fisicamente falando, mudanças de estado físico, transformações da matéria, características gerais. Por definição, energia é a capacidade de realizar trabalho. É tudo que pode modificar a matéria. É também tudo que pode provocar ou anular movimentos e causar deformações. Vamos então agora às nossas dicas de estudo. Uma dica interessante nessa fase é você dar uma revisada em todos os conceitos ligados à matéria ou ao que nós chamamos de aspectos macroscópicos. E com isso, dá uma exercitada e procure ver outros exemplos além do que nós trabalhamos hoje aqui. Na aula de hoje falamos sobre a matéria. Lembre-se que matéria, sob o ponto de vista quantitativo, se divide em corpo e objeto. Sob o ponto de vista qualitativo, trabalhamos a ideia das substâncias. Observamos as propriedades da matéria. Que, como vimos, podem ser propriedades gerais, comuns a todo tipo de matéria, ou propriedades específicas, que são determinadas para cada tipo de matéria. E estudamos as substâncias puras. Sabemos hoje que as substâncias são conjuntos de moléculas formadas pela junção de átomos, e elas podem ser substâncias simples, quando formadas por átomos do mesmo elemento, e substâncias compostas, quando formadas por átomos de elementos diferentes. E só para lembrar, quando juntamos as substâncias, geramos as misturas. Bons estudos! Caro colega, nessa aula é bom fundamentar conceitos, diferenciar características e propriedades e enfatizar principalmente nas propriedades específicas as propriedades físicas, porque elas são chamadas de critérios de pureza. Se você puder, para enriquecer a aula, leve modelos atômicos como esses, que são visuais, tornam a aula mais dinâmica e com isso o teu aluno pode se aproximar mais desse dia a dia, dessa realidade, visualizando a ideia de moléculas e átomos. Um grande abraço e até a próxima.